Nos arquivos mais escuros do Terceiro Reich, o nome de Ilse Koch aparece com uma frequência incômoda. Não como líder militar nem estrategista, mas como símbolo de uma crueldade que excedeu o funcional e se tornou pessoal. Desde sua escrivaninha em Buchenwald, ordenava, selecionava e supervisionava uma rotina de morte que incluía pele humana convertida em objetos decorativos. Sua ascensão começou antes do poder nazista. Se filiou voluntariamente ao partido, se casou com um comandante das SS e foi absorvida pelo sistema de campos como figura central. Não ostentava posto oficial, mas sua autoridade era real. Prisioneiros a temiam tanto quanto aos guardas armados. Quem permitiu que atuasse com tanta liberdade? Como foi possível institucionalizar o sadismo como parte do protocolo? E o que ocorreu quando os verdugos começaram a roubar o que o Reich considerava seu? Infância de uma verdugo, a origem de Ilse Koch, na Alemanha nazista. Nas ruas empedradas de Dresden, em setembro de 1906, nasceu uma menina destinada a se converter em símbolo de monstruosidade dentro do aparato nazista. Margarete Ilse Köhler chegou ao mundo em uma Alemanha imperial próspera, sem suspeitar que essa aparente solidez se desmoronaria durante sua juventude, moldando para sempre sua percepção do poder e da autoridade. Seu pai, capataz em uma empresa construtora, mantinha a família com rendimentos modestos, mas estáveis. Os Köhler representavam essa classe trabalhadora alemã disciplinada que formava a coluna vertebral do império. Laboriosa, respeitosa da ordem estabelecida, mas sem acesso real ao poder político. Sua mãe, dedicada completamente ao lar, educava Ilse e suas irmãs segundo códigos femininos rígidos: obediência doméstica, submissão patriarcal e preparação para o casamento como único horizonte de realização pessoal. A infância de Ilse transcorreu sem incidentes notáveis. Era estudante aplicada na escola elementar local, onde aprendia aritmética, alemão, história imperial e os trabalhos domésticos considerados essenciais para meninas de sua extração social. O sistema educativo germânico de princípios do século XX fabricava cidadãos funcionais dentro de hierarquias claramente definidas, especializando a formação feminina na criação de esposas eficientes e mães prolíficas. Mas enquanto Ilse memorizava lições de geografia e bordado, a Alemanha se precipitava para o abismo. A Primeira Guerra Mundial estourou quando ela tinha 8 anos, transformando radicalmente o país de sua infância. O conflito drenou recursos nacionais, enviou milhões de homens ao matadouro das trincheiras e deixou famílias inteiras sobrevivendo com rações cada vez mais escassas. A derrota de 1918 trouxe humilhação internacional, ocupação estrangeira e o colapso da ordem imperial que havia proporcionado sentido e estrutura a gerações. Sua adolescência coincidiu com os anos mais caóticos da República de Weimar. A hiperinflação de 1923 pulverizou as economias familiares quando Ilse tinha 17 anos. Presenciou como um ovo custava milhões de marcos e os salários perdiam valor entre manhã e tarde do mesmo dia. Esta experiência traumática forjou uma geração alemã que perdeu fé no parlamentarismo, na democracia e nas instituições liberais, considerando-as responsáveis pelo desastre nacional. Ao finalizar sua educação básica, Ilse ingressou em uma escola comercial, onde dominou contabilidade, mecanografia e taquigrafia. Era formação prática desenhada para inserir rapidamente jovens de classe trabalhadora em empregos administrativos sem aspirações de mobilidade significativa. Seus primeiros trabalhos confirmaram esta trajetória. Fábrica de cigarros, depois secretária em pequenas empresas comerciais de Dresden. Estes empregos lhe proporcionaram mais que sustento econômico. Em despachos de empresários e funcionários, Ilse observou como se exercia controle sobre subordinados desde posições intermediárias, sem necessidade de ocupar o comando supremo. Aprendeu que a autoridade efetiva nem sempre requeria títulos oficiais, mas conhecimento dos mecanismos internos do poder e habilidade para manipulá-los.
Esta lição resultaria crucial quando, sem cargo formal no aparato SS, exercesse autoridade brutal como esposa do comandante. A estabilização econômica parcial de meados dos anos 20 ofereceu esperança fugaz, mas a Grande Depressão que seguiu ao colapso de Wall Street em 1929 submergiu novamente o país em crise. O desemprego se disparou, bancos quebraram, e milhões de alemães culparam o sistema democrático de sua incapacidade para resolver crises sucessivas. O Partido Nacional Socialista capitalizou este desespero com mensagens sedutoramente simples. O parlamentarismo havia fracassado, a democracia era a imposição estrangeira, a Alemanha necessitava liderança forte que restaurasse ordem e dignidade nacional. Para jovens como Ilse, criados em nostalgia da ordem imperial e testemunhas do fracasso republicano, o nazismo oferecia certezas reconfortantes envolvidas em promessas de renascimento nacional. Em 1932, um ano antes da ascensão hitleriana, Ilse tomou a decisão definitória de sua existência. Se filiou voluntariamente ao Partido Nazista. Seu número de filiação, próximo aos 500.000, confirmava a adesão precoce quando o movimento ainda lutava pelo poder estatal. Esta escolha não resultou de pressão social nem conveniência política, mas de convicção ideológica deliberada. As motivações específicas de sua decisão permanecem sem registro, mas o padrão de filiação feminina precoce ao nazismo sugere fatores reveladores. Muitas mulheres jovens de classe trabalhadora perceberam no partido oportunidades de pertencimento, propósito e ascensão social que o sistema tradicional lhes negava. O nazismo não só prometia restaurar prosperidade e ordem, mas oferecia papéis ativos para mulheres dentro de organizações auxiliares, como a Liga de Mulheres Alemãs e o NS Frauenschaft. Através de atividades partidárias, Ilse estabeleceu vínculos com militantes locais em Dresden. Participava em reuniões, colaborava em campanhas propagandísticas e frequentava círculos do aparato paramilitar. Seu compromisso a levou a conhecer oficiais das SS, a organização de elite que Heinrich Himmler construía como núcleo ideológico e repressivo do futuro Estado totalitário. Estes contatos iniciais com as Schutzstaffel foram determinantes para sua evolução posterior. As SS não constituíam simplesmente força paramilitar, mas ordem ideológica que se considerava vanguarda racial do povo alemão. Seus membros eram selecionados segundo critérios de pureza racial, lealdade absoluta e fanatismo doutrinal. Para uma jovem ambiciosa como Ilse, estabelecer relações dentro deste círculo significava acessar o coração do poder nazista emergente. A transformação da Alemanha após janeiro de 1933 validou a perspicácia de sua adesão precoce. Os nazistas destruíram rapidamente instituições democráticas, perseguiram opositores e estabeleceram ditadura totalitária. Quem havia apostado precocemente no movimento recebeu recompensas, posições de poder, privilégios materiais e oportunidades de ascensão social que o sistema anterior lhes havia negado sistematicamente. Para 1934, Ilse havia consolidado sua posição na estrutura partidária local e mantinha relações estreitas com vários oficiais SS destacados na região de Dresden. Já não era a simples secretária de anos prévios, mas militante comprometida com acesso a círculos de poder real. Sua vida se preparava para a guinada definitiva que a conduziria desde a burocracia partidária local até o coração do sistema concentracionário nazista. A metamorfose de contadora de classe trabalhadora em colaboradora ativa da maquinaria do terror começou nesses círculos partidários de meados dos anos 30. O encontro com Karl Otto Koch, oficial SS com ambições dentro do aparato penitenciário nazista, completaria esta transformação e abriria portas para um poder que excedia qualquer expectativa concebível durante sua formação na Dresden Imperial. Casamento com o terror, aliança letal entre Ilse e Karl Koch.
A convergência entre Ilse Köhler e Karl Otto Koch representou a aliança de duas ambições complementares dentro do aparato repressivo emergente. Karl, veterano da Grande Guerra com 9 anos mais que Ilse, arrastava um histórico turbulento que incluía antecedentes penais por fraude e malversação. Sua experiência prévia como funcionário penitenciário em Leipzig havia forjado métodos brutais de controle carcerário que impressionaram favoravelmente seus superiores SS. A carreira de Karl dentro da Schutzstaffel progredia meteoricamente graças à sua eficiência administrativa combinada com crueldade sistemática. Sua capacidade para manter ordem absoluta mediante terror calculado o posicionava como candidato ideal para o sistema concentracionário que Himmler desenhava minuciosamente. Quando as SS necessitaram administradores confiáveis para expandir sua rede de campos, o nome de Karl Otto Koch encabeçava consistentemente as listas de seleção. Seu primeiro casamento havia naufragado precisamente por conflitos ideológicos. Sua ex-esposa havia rejeitado suas convicções nazistas extremas e solicitado o divórcio quando ele começou a ascender dentro da hierarquia SS. Esta experiência pessoal o convenceu da importância crucial de encontrar companheira que compartilhasse completamente sua visão política e suas ambições institucionais. Ilse encarnava exatamente o que Karl buscava: juventude atrativa combinada com compromisso político genuíno e ambição pessoal desmedida. Sua filiação partidária precoce demonstrava convicção ideológica autêntica, não oportunismo tardio. Sua formação administrativa a capacitava para tarefas burocráticas complexas que requeria a gestão concentracionária. Sua origem proletária eliminava conflitos com elites tradicionais que pudessem questionar métodos brutais necessários para o trabalho repressivo. A relação evoluiu rapidamente para casamento formal, mas deveram superar primeiro os requisitos burocráticos do regime totalitário. As SS haviam estabelecido o Escritório Central de Raça e Reassentamento, Russia, encarregado de verificar pureza racial em casamentos entre membros da organização. Karl e Ilse submeteram documentação genealógica que se remontava várias gerações para demonstrar ascendência ariana imaculada. O processo incluiu exames médicos exaustivos, investigações familiares detalhadas e avaliações ideológicas desenhadas para garantir que a descendência do casamento cumpriria padrões raciais SS. Ilse superou todas as provas sem dificuldade, confirmando sua aptidão para se converter em esposa de oficial de elite do regime. A autorização matrimonial foi concedida oficialmente e a cerimônia celebrada em 1936. Imediatamente depois do casamento, Karl recebeu nomeação como comandante do campo de concentração de Sachsenhausen, ao norte de Berlim. Esta designação representava ascensão significativa dentro da hierarquia SS e oportunidade de demonstrar capacidades para administrar instalações de maior envergadura e complexidade estratégica. Sachsenhausen havia sido concebido em julho de 1936 como campo modelo para todo o sistema concentracionário alemão. Seu desenho arquitetônico, desenvolvido por Bernhard Kuiper, seguindo princípios de vigilância panóptica, permitia controle visual total sobre prisioneiros desde Torre Central. As barracas triangulares otimizavam a eficiência de supervisão, enquanto minimizavam possibilidades de resistência organizada. Para Ilse, o traslado significou imersão direta em mecânicas do universo concentracionário. Embora carecesse de posto oficial SS, seu status como esposa do comandante lhe outorgava autoridade informal considerável. Começou como secretária administrativa, manejando correspondência sensível, mantendo registros classificados de prisioneiros e participando em reuniões estratégicas entre oficiais superiores. Sua curva de aprendizagem foi acelerada e metódica. Estudou procedimentos de processamento de novos internos, organização de brigadas laborais, aplicação de castigos exemplares e manutenção de disciplina mediante terror psicológico dosificado.
A maquinaria burocrática do sistema a fascinou tanto quanto sua funcionalidade brutal. Cada aspecto de vida e morte carcerária estava documentado, categorizado e administrado segundo protocolos milimétricos. Em Sachsenhausen, Ilse desenvolveu competências que a transformariam em figura central do aparato repressivo. Dominou interpretação de hierarquias internas entre prisioneiros, identificação de sinais de resistência potencial e utilização do trabalho forçado como ferramenta de controle psicológico. Compreendeu como o isolamento do mundo exterior convertia o campo em universo autônomo, onde normas de comportamento humano ficavam definitivamente suspensas. O casamento Koch operava como equipe administrativa de eficiência letal. Karl monopolizava decisões militares e disciplinárias principais, enquanto Ilse administrava gestão cotidiana e relações com pessoal auxiliar. Esta divisão do trabalho maximizava controle sobre todos os aspectos do campo, desde operações estratégicas até detalhes domésticos aparentemente menores, mas psicologicamente devastadores. Em agosto de 1937, as SS confiaram a Karl Otto Koch missão de maior envergadura: estabelecer e comandar o novo campo de concentração de Buchenwald, perto de Weimar. Esta designação reconhecia sua eficiência em Sachsenhausen, enquanto constituía a prova definitiva de suas capacidades para construir instalação completamente nova desde fundamentos conceituais. Buchenwald diferiria radicalmente de Sachsenhausen em aspectos fundamentais. Sua localização no Monte Ettersberg, rodeado de bosques impenetráveis, garantia isolamento quase absoluto do mundo exterior. Seu desenho permitiria abrigar população carcerária exponencialmente maior, com capacidade para dezenas de milhares de prisioneiros simultâneos. Sua função econômica incluiria a exploração intensiva de pedreiras e produção manufatureira, utilizando escravidão laboral sistematizada. O traslado a Buchenwald inaugurou o período mais infame na trajetória dos Koch. Desde o primeiro dia, Ilse participou ativamente em planejamento e organização do novo complexo. Revisava planos arquitetônicos detalhados, supervisionava a construção da residência comandantil e coordenava traslado do pessoal administrativo especializado desde Sachsenhausen. Em Buchenwald, o papel de Ilse transcendeu amplamente funções secretariais prévias. Participava em reuniões de planejamento estratégico, tomava decisões sobre designação de prisioneiros a brigadas específicas e mantinha correspondência direta com oficiais superiores SS em Berlim. Sua autoridade era reconhecida inequivocamente tanto por pessoal alemão como por prisioneiros, que aprenderam rapidamente a temê-la com intensidade comparável ao comandante oficial. A estrutura de poder em Buchenwald espelhava a natureza simbiótica do casamento Koch, aliança funcional entre personalidades ambiciosas que haviam encontrado no sistema concentracionário o veículo perfeito para suas aspirações de controle totalitário. Karl proporcionava legitimidade institucional e autoridade militar formal. Ilse contribuía à eficiência administrativa e crueldade pessoal, que complementava objetivos do sistema com sinergia letal. A consolidação do poder conjunto de Karl e Ilse estabeleceu precedente dentro do universo concentracionário nazista. Embora outros comandantes tivessem esposas, poucas alcançaram o nível de autoridade prática que Ilse exercia cotidianamente. Sua capacidade para funcionar como extensão efetiva do poder de seu esposo, combinada com iniciativas brutais próprias, a converteu em modelo aspiracional para outras esposas de oficiais SS com ambições similares de transcender papéis domésticos tradicionais. A Vila SS, privilégios e luxos à custas do campo. A residência comandantil de Buchenwald se ergueu seguindo princípios arquitetônicos que contrastavam deliberadamente com a brutalidade funcional do campo. O estilo Heimatschutzstil escolhido evocava a arquitetura rural bávara idealizada. Telhados pronunciados, marcos de madeira escura talhada, varandas ornamentais e jardins integrados organicamente ao entorno boscoso.
Esta escolha estilística apropriava símbolos culturais alemães tradicionais, transformando-os em emblemas domésticos da nova ordem totalitária. Era uma representação do ideal nacional-socialista de harmonia racial aplicada à escala doméstica, onde a estética servia para mascarar a barbárie estrutural que a sustentava. A construção da vila foi executada integralmente com mão de obra escrava extraída do campo. As jornadas se estendiam desde a alvorada até o ocaso, sem pausas regulamentadas, alimentadas por rações que apenas mantinham o corpo em pé. Os prisioneiros transportavam pedra, madeira e cal com força humana, escavavam fundamentos sobre terreno rochoso com ferramentas rudimentares e executavam labores de carpintaria de precisão sem equipamento especializado. O custo humano foi tão alto quanto deliberadamente ignorado. Estima-se que dezenas morreram por esgotamento, hipotermia, infecções ou castigos aplicados por lentidão no trabalho. O interior da residência desdobrava um luxo burguês cuidadosamente curado por Ilse Koch. Amplos cômodos com calefação central e tapetes importados, uma sala principal decorada com móveis vienenses, cozinha equipada com eletrodomésticos Siemens, banheiros de cerâmica vidrada com água quente constante e um refúgio antiaéreo privado escavado sob os fundamentos. As janelas estavam posicionadas estrategicamente para oferecer vistas privilegiadas do campo de concentração. Desde sua escrivaninha, Ilse podia observar o movimento de brigadas de trabalho, os revezamentos de guarda e os castigos aplicados na esplanada sem necessidade de abandonar seu conforto térmico. Cada objeto do mobiliário foi escolhido pessoalmente por Ilse, em um exercício de poder simbólico que fusionava cultura, violência e controle. Mandou confeccionar cortinas com seda importada da China, selecionou tapetes persas originais tecidos à mão, comprou baixelas de porcelana Meissen decoradas com motivos imperiais e exibia copos de cristal boêmio talhado. Na biblioteca, mandou encadernar uma coleção de livros de literatura clássica e filosofia alemã em couro marroquino. As paredes mostravam paisagens rurais germânicas junto a retratos de Hitler, Himmler e outros líderes do Reich, em uma combinação grotesca de nacionalismo estético e culto à personalidade. Durante a guerra, quando o racionamento afetava inclusive populações civis e soldados na frente, a mansão Koch vivia uma realidade paralela. Sua mesa era abastecida mediante uma rede de privilégios internos ao aparato SS. Graças à posição de Karl como comandante, o casamento tinha acesso preferencial a bens requisitados. Enquanto os internos recebiam uma média de 350 gramas de pão negro e caldo feito com sobras, os Koch ceavam com vitela, embutidos bávaros, café colombiano, frutas tropicais e vinhos franceses confiscados. Parte destes suprimentos eram desviados de remessas destinadas aos altos comandos, e outra parte provinha diretamente do saque sistemático de pertences dos prisioneiros. O serviço doméstico estava composto exclusivamente por prisioneiros selecionados com critérios específicos: fortaleza física, atitude submissa e habilidades aproveitáveis. Entre eles, figuravam um chefe parisiense deportado por sua atividade na resistência, um mordomo austríaco com experiência prévia em casas nobiliárias, jardineiros italianos especialistas em topiaria e jovens alemãs obrigadas a realizar labores de limpeza sob ameaça constante. Estes serventes eram escravos em todo sentido. Trabalhavam sob supervisão direta, sem salários, com horários extenuantes, sem dias de descanso e submetidos a normas humilhantes. O alojamento deste pessoal se encontrava nos subsolos da vila, em quartos sem janelas, sem calefação e com condições de insalubridade permanente. Dormiam sobre jergões de palha úmida infestados de insetos e compartilhavam latrinas mal ventiladas. Sua alimentação, embora apenas superior à do resto do campo, não compensava o desgaste físico de jornadas que superavam com frequência as 16 horas. A violência não era sempre física.
A estrutura hierárquica incluía uma dimensão cerimonial cuidadosamente construída para reforçar o submetimento. Deviam dirigir-se a Ilse como gnädige Frau, com reverência, sem olhá-la nos olhos, nem falar, salvo quando se lhes permitisse explicitamente. A lógica desta estrutura doméstica reproduzia em pequena escala o modelo de dominação concentracionário, diferenciação estrita, controle total, castigo exemplar e vigilância constante. Mas, neste caso, além disso, se agregava uma dimensão simbólica mais perversa: converter os prisioneiros em parte funcional do conforto privado de seus verdugos. Cozinhavam para eles, faziam suas camas, cuidavam de suas flores, lustravam suas botas, tudo enquanto o campo ardia a poucos metros. Eram escravos visíveis, lembretes cotidianos do poder absoluto que os Koch acreditavam exercer como direito divino outorgado pela raça. Em 1940, a vida doméstica de Ilse demandou um novo símbolo de status. Uma arena de equitação coberta, inspirada nas instalações aristocráticas da nobreza prussiana. Solicitou as permissões através de contatos de seu esposo em Berlim e obteve a aprovação sem objeções. A construção custou 250.000 Reichsmarks, cifra astronômica em tempos de guerra, equivalente ao salário de 500 trabalhadores alemães durante um ano completo. Este luxo desproporcional foi financiado inteiramente com bens saqueados, joias, moedas de ouro, relógios, objetos rituais judeus e, especialmente, o ouro dental extraído de cadáveres na zona médica do campo. O processo de lavagem de ativos estava cuidadosamente desenhado. Ilse inspecionava as malas dos recém-chegados em busca de objetos de valor, separava aqueles com melhor potencial de revenda e os entregava a intermediários SS que operavam em Weimar e Leipzig. Ali, se fundiam as peças para eliminar sinais de origem e se vendiam no mercado negro ou se depositavam como lingotes em contas bancárias na Suíça, em nome de testas de ferro. Esta operação transformou o crime massivo em fonte de financiamento privado, institucionalizando o saque como base material do privilégio nazista. A arena equestre, construída com ferramentas rudimentares e esforço humano intensificado, foi um dos projetos mais letais dentro da vila. Os prisioneiros designados cavavam em turnos duplos sem assistência técnica, nivelavam o terreno à mão, levantavam estruturas pesadas sem guindastes e vertiam concreto sem maquinaria. Múltiplos internos morreram durante a obra, mas suas mortes eram silenciadas. Seus corpos eram rapidamente removidos por outros prisioneiros e os registros alterados para evitar interrupções. Ninguém devia interromper o ritmo de um capricho. Uma vez terminada, a rotina equestre de Ilse se converteu em um espetáculo cruelmente teatral. Montava a cavalo cada manhã com uniformes importados, ajustados sob medida, executando exercícios de doma dentro do recinto, enquanto a poucos metros grupos de internos arrastavam pedras, construíam galpões ou enterravam corpos. O contraste era intencional. A equitação não era só afição, mas encenação diária de domínio. A nobreza reinventada do Terceiro Reich montando sobre os restos do povo inimigo. Cada galope era uma declaração ideológica. Rodeando a vila, os jardins desenhados ao gosto de Ilse requeriam atenção constante. Floricultores forçados mantinham padrões geométricos de plantação, inclusive nos meses de neve. Arbustos deviam podar-se com simetria exata, o gramado cortar-se com tesouras se fosse necessário, e as fontes limpar-se 2 vezes ao dia, embora não tivessem uso real. A obsessão pela ordem e a estética respondia a uma lógica simbólica. Demonstrar que inclusive a natureza podia ser dobrada sob a vontade da raça superior. O contraste visual entre a ordem impecável do jardim e o caos letal do campo não era acidental. Era uma forma de pedagogia do terror. Desde suas janelas, Ilse contemplava uma paisagem perfeitamente controlada, enquanto, a uns metros, corpos desnutridos se desmoronavam por esgotamento ou eram arrastados por outros prisioneiros para os crematórios.
A proximidade física entre beleza ordenada e miséria absoluta representava, sem palavras, a lógica moral do regime. O bem-estar de uns se construía literalmente sobre a destruição de outros. A Vila dos Koch não foi uma aberração isolada, mas um microcosmo do totalitarismo nazista em sua versão doméstica. Mostrava como o privilégio podia construir-se sobre o sofrimento institucionalizado, como o conforto se alimentava da dor de milhares, e como a estética, longe de contradizer o horror, podia integrar-se nele como parte de seu mecanismo. Nesse espaço de beleza perversa, Ilse Koch exercia seu domínio como dona absoluta, sem uniforme nem posto, mas com o poder suficiente para converter a morte em parte da decoração. Arte macabra, a obsessão com a pele humana e as tatuagens. A fascinação de Ilse Koch com as tatuagens humanas não foi um capricho marginal, mas a porta de entrada a um dos episódios mais macabros e sistemáticos de toda a sua participação no aparato concentracionário. Aquilo que começou como uma simples observação durante inspeções regulares ao campo de prisioneiros se transformou com o tempo em uma obsessão colecionista alimentada por poder absoluto, perversão estética e respaldo ideológico. Foi a combinação destes três fatores o que a converteu, não só em cúmplice de assassinatos em massa, mas em promotora direta de uma indústria de objetos fabricados com restos humanos. O interesse de Ilse pelas tatuagens se despertou durante rondas de inspeção nas quais os prisioneiros eram obrigados a se desnudar completamente. As marcas corporais chamavam sua atenção, especialmente aquelas que se destacavam por sua complexidade artística, intensidade cromática ou localização inusual. Em um campo como Buchenwald, a diversidade de internos, desde criminosos comuns até soldados estrangeiros capturados, passando por resistentes políticos e deportados religiosos, garantia uma variedade significativa de tatuagens. Havia marinheiros do norte com âncoras e gaivotas, ex-condenados com inscrições góticas nos braços, homossexuais com simbologia pessoal codificada, e combatentes da Frente Popular com retratos de figuras ideológicas ou símbolos revolucionários. Esta riqueza visual se converteu rapidamente em um catálogo involuntário para Ilse. O que em princípio foi curiosidade, derivou em protocolos explícitos. Começou ordenando que certos grupos se alinhassem completamente nus ante ela, sob pretextos sanitários. Depois, exigiu que os guardas notificassem qualquer caso em que observassem pele marcada de forma inusual. Os prisioneiros selecionados eram examinados meticulosamente. Ilse preferia tatuagens de grande tamanho, bem conservadas e localizadas em zonas corporais que facilitassem sua remoção: costas, peitos, coxas. Se excluíam as tatuagens pequenas ou aquelas que estivessem deterioradas por cicatrizes, infecções ou condições de trabalho extremo. O processo de seleção não se limitava ao valor estético, mas respondia também a critérios de extração anatômica. Para legitimar estas ações, estabeleceu uma colaboração formal com o Dr. Erich Wagner, médico SS, que promovia uma teoria pseudocientífica segundo a qual as tatuagens eram indicadores de degeneração racial ou predisposição criminal. Wagner havia publicado artigos defendendo a correlação entre arte corporal e estruturas mentais desviadas, citando exemplos de delinquentes reincidentes tatuados. Sua postura encontrou eco na doutrina racial nazista, que classificava qualquer desvio estético como expressão de corrupção genética. Sob esta justificação, a coleta de pele tatuada podia ser apresentada como investigação médica. O projeto requeria, no entanto, uma infraestrutura mais complexa para passar da inspeção ao assassinato organizado. Aqui interveio o Dr. Waldemar Hoven, médico-chefe do campo de Buchenwald, especializado em técnicas de eutanásia por injeção. Hoven, membro de confiança das SS, havia participado previamente no programa Action T4 e dominava métodos letais silenciosos como o uso de fenol direto ao coração. Com seu apoio, se desenhou um protocolo estável,
Os prisioneiros selecionados eram trasladados ao hospital sob a desculpa de análises médicas. Ali eram sedados, depois assassinados mediante injeções precisas e finalmente transportados ao departamento de patologia, onde começava a segunda fase do processo. A extração de pele humana foi sistematizada com procedimentos inspirados na indústria do curtimento. Os fragmentos selecionados eram retirados mediante cortes cirúrgicos amplos que respeitavam o desenho completo da tatuagem. A pele era submergida em soluções de formol e sais especiais para preservar sua integridade estrutural. Depois, se secava lentamente sobre bastidores de madeira sob condições controladas de umidade. O resultado eram peças flexíveis, estáveis e resistentes à deterioração. Estas peças eram entregues a prisioneiros especializados em marroquinaria, muitos deles antigos artesãos ou encadernadores, forçados a trabalhar com materiais humanos sob ameaça de morte. Se lhes exigia precisão estética, cortes exatos, costuras invisíveis, acabamento limpo. O catálogo de objetos resultante era tão grotesco quanto detalhado. Luminárias de escrivaninha com pantalas translúcidas que deixavam ver linhas negras sobre pele esbranquiçada. Capas de livros encadernados com fragmentos onde ainda se distinguiam letras góticas ou rostos caricaturescos. Carteiras e luvas feitas com pele de antebraços. Pequenos quadros ornamentais emoldurando tatuagens completas, como se fossem miniaturas de museu. Cada objeto era considerado por Ilse um troféu de poder. Se exibiam em vitrines de seu salão privado ou se utilizavam cotidianamente como prova tangível de seu controle absoluto sobre corpos e destinos. Não eram recordações passivas, mas afirmações físicas de sua capacidade para decidir quem vivia, quem morria e que parte de suas vítimas podia ser reutilizada como adorno doméstico. As descrições mais detalhadas deste processo provêm de testemunhos recolhidos após a guerra. Gustav Wegerer, prisioneiro polonês obrigado a trabalhar no hospital do campo, relatou em interrogatórios ter visto várias destas luminárias nos escritórios do bloco médico e mencionou a existência de um inventário interno, onde se classificavam as tatuagens por temática, cor e zona anatômica. Josef Ackermann, que participou diretamente no tratamento de peles, relatou como recebia ordens específicas sobre o tipo de costura ou a espessura do couro resultante. Em seu testemunho, mencionou ter trabalhado com ao menos 20 fragmentos distintos entre 1943 e 1945, todos provenientes de cadáveres recentes, e descreveu como alguns internos deviam limpar os objetos resultantes com panos de linho umedecidos para manter seu brilho. Em abril de 1945, a liberação de Buchenwald por tropas estadunidenses expôs estes crimes com evidência física incontestável. Os soldados que ingressaram no campo descobriram salas fechadas onde se armazenavam objetos humanos classificados por tipologia. A cena era de uma teatralidade macabra. Frascos com orelhas conservadas em líquidos, fragmentos de pele etiquetados, luminárias acesas sobre escritórios, onde ainda se viam marcas de tinta dos oficiais. Em uma das vitrines da Vila Koch se acharam luvas finas de pele curtida, presumivelmente confeccionadas com mãos humanas completas, ainda conservando dobras naturais da palma. Os correspondentes de guerra estadunidenses e britânicos fotografaram cada um destes achados, gerando um registro visual que foi utilizado posteriormente como evidência nos julgamentos de Dachau e em materiais educativos sobre o Holocausto. As imagens, ainda hoje, provocam reações de incredulidade e horror. A diferença de outras atrocidades que podiam ser negadas ou questionadas, os objetos encontrados em Buchenwald eram impossíveis de desmentir. Sua existência confirmava que o sadismo não havia sido espontâneo nem isolado, mas institucionalizado, planejado e justificado dentro de um sistema ideológico que o via como funcional. A documentação interna do campo confirmou a participação direta de Ilse Koch. Nos registros médicos figuravam requerimentos especiais da comandanta,
associados a seleções de prisioneiros com marcas cutâneas. Estes documentos cruzavam com as ordens de extração assinadas pelo Dr. Hoven e os relatórios do pessoal do hospital. Embora muitas provas fossem destruídas deliberadamente nas semanas prévias à chegada dos aliados, sobreviveram o suficiente para estabelecer uma rede de responsabilidades clara. As listas de entrada e saída do hospital coincidiam com as datas de desaparecimento dos internos e com a chegada de novos objetos fabricados. Alguns documentos, inclusive, detalhavam o tipo de tatuagem solicitado, como se tratasse de uma peça de encomenda. A nível estrutural, este programa requereu coordenação entre ao menos 3 departamentos do campo: a segurança interna, a direção médica e a administração de bens confiscados. Cada ator envolvido tinha funções específicas e operava sob supostos pseudocientíficos que legitimavam os assassinatos. A noção de que as tatuagens podiam ser utilizadas como evidência visual de degeneração genética permitia que estes crimes se justificassem como contribuições ao conhecimento racial. Não eram só objetos, eram, na lógica do regime, material didático que ilustrava a decadência biológica do inimigo. Esta racionalização ideológica era essencial para a cumplicidade coletiva. O pessoal médico, os artesãos forçados, os guardas e os administradores podiam ver sua participação como parte de um esforço maior. Se tratava de limpar a nação de elementos impuros e registrar essa limpeza com precisão estética. A desumanização era total. Os corpos não eram corpos, mas recursos reutilizáveis, matéria-prima para a pedagogia do ódio. O mais perturbador não é só o horror do feito, mas a frialdade com que foi implementado. O projeto não nasceu de um arrebatamento emocional nem de uma loucura individual. Foi sistemático, clínico e logisticamente viável dentro dos mecanismos do Terceiro Reich. Ilse Koch não atuou sozinha nem em segredo. Foi parte ativa de uma engrenagem que converteu a morte em matéria doméstica e o crime em rotina. Queda em desgraça, o julgamento que derrubou o comandante Koch. A investigação que precipitaria a destruição do casamento Koch se iniciou em 1941, quando o general Josias zu Waldeck und Pyrmont, comandante superior das SS na região de Turíngia, recebeu informes preocupantes sobre irregularidades administrativas em Buchenwald. Estes informes não se centravam unicamente em atos de brutalidade, que eram parte do funcionamento rotineiro do campo, mas em ações que transgrediam inclusive as margens de crueldade permitida pela hierarquia nazista. O que alarmou Waldeck não foi a brutalidade em si, mas a suspeita de corrupção interna que atentava contra a disciplina e o controle institucional. O primeiro sinal concreto surgiu ao revisar um registro de óbitos de prisioneiros no campo. Na lista aparecia o nome de Walter Kremer, antigo prisioneiro político e ordenança médico, que anos antes havia tratado exitosamente Waldeck durante uma enfermidade grave. Kremer não era um preso qualquer, tinha formação médica e gozava de um reconhecimento tácito dentro do campo, tanto por parte dos internos como de alguns oficiais que se beneficiavam de sua atenção. Sua morte, junto com a de Carl Page, outro assistente médico que também havia participado em tratamentos privados, levantou suspeitas imediatas. As pesquisas internas revelaram que ambos haviam sido executados por ordens diretas de Karl Otto Koch, comandante do campo, sob acusações inventadas de sabotagem. Na realidade, Koch buscava eliminar testemunhas-chave de um fato que o ameaçava pessoalmente. Havia contraído sífilis em segredo, provavelmente durante uma relação extramarital, e temia que Kremer ou Page revelassem esta condição a seus superiores. A execução de ambos foi uma medida preventiva de silêncio. Mas com isso, Koch havia cruzado uma linha que nem sequer o aparato SS estava disposto a tolerar. Waldeck ordenou uma auditoria exaustiva da administração de Buchenwald. O que começou como uma revisão pontual terminou destapando um sistema de corrupção complexo e meticulosamente articulado.
O ponto central era o desvio sistemático de bens confiscados aos prisioneiros, desde dinheiro em efetivo até joias, objetos de valor, roupas de alta qualidade e até relógios. Tudo era requisitado no ingresso e devia ser registrado. No entanto, os registros oficiais não coincidiam com os inventários, e a diferença não era menor. Faltavam artigos por valor de dezenas de milhares de Reichsmarks. A evidência mais clara emergiu ao rastrear os movimentos bancários de Karl Otto Koch. As contas pessoais do comandante mostravam depósitos regulares que excediam amplamente seu salário oficial, além de transferências a bancos na Suíça, um padrão que já havia sido detectado em outros casos de corrupção interna dentro das SS. Era um sistema de lavagem de ativos disfarçado de administração de campo. O dinheiro procedia da venda ilegal de objetos saqueados, comercializados mediante intermediários que operavam em cidades como Weimar e Leipzig. O nome de Ilse Koch emergiu logo na investigação. Não era só uma esposa de presença decorativa. Documentos e testemunhos demonstravam que selecionava pessoalmente os artigos mais valiosos requisitados aos prisioneiros e, em alguns casos, os entregava diretamente a contatos comerciais fora do campo. A construção da custosa arena de equitação, valorizada em 250.000 Reichsmarks, resultou ser um exemplo evidente de enriquecimento ilícito. O financiamento desta instalação não provinha de fundos designados oficialmente ao campo, mas da venda de joias, ouro dental fundido e objetos de luxo confiscados. Sua implicação era tão clara quanto estrutural. Em agosto de 1943, após consolidar a evidência necessária, Waldeck ordenou a detenção de Karl Otto Koch e Ilse Koch. Esta decisão não foi tomada à ligeira. Deter um comandante de campo era extremamente inusual dentro das SS, que mantinham uma imagem pública de unidade hierárquica monolítica. Mas a corrupção flagrante, os assassinatos não autorizados e o escândalo em ciernes forçaram a atuar. O julgamento interno foi encomendado ao SS Oberführer Konrad Morgen, um advogado que trabalhava diretamente para o Escritório Central de Assuntos Judiciais das SS. Morgen havia sido designado pelo próprio Himmler para investigar casos de corrupção entre oficiais do sistema de campos, em um esforço por preservar a imagem de integridade ideológica do corpo. Sob seu mandato, se abriram investigações contra mais de 200 oficiais das SS, embora poucos concluíssem com sentenças definitivas. O caso de Buchenwald, no entanto, se converteu em um dos mais significativos. Konrad Morgen conduziu interrogatórios detalhados, revisou arquivos financeiros, requisitou documentos e realizou inspeções pessoais nas instalações. Inclusive, fez exumar corpos de prisioneiros executados irregularmente para confirmar versões médicas suspeitas. Sua investigação descobriu que Koch havia autorizado ao menos 7 assassinatos individuais, sem causa militar nem política, todos eles motivados por medo de que o delatassem. Entre os mortos, além de Kremer e Peisch, havia prisioneiros de confiança designados a tarefas administrativas que sabiam demais. As acusações contra Karl Otto Koch eram devastadoras. Malversação de mais de 200.000 Reichsmarks, assassinato premeditado de testemunhas, abuso de autoridade e violações das regras internas das SS. A evidência incluía não só registros contábeis e bancários, mas testemunhos de oficiais subalternos que detalhavam a metodologia com a que se desviavam bens do Reich para contas privadas. O caso de Ilse apresentava complicações adicionais. Tecnicamente, como esposa sem posto formal dentro das SS, não tinha autoridade legal para emitir ordens. Esta ambiguidade dificultava imputá-la com os mesmos critérios aplicados a seu marido. No entanto, o tribunal encontrou provas suficientes de que havia recebido e utilizado bens roubados por um valor superior aos 25.000 Reichsmarks. Além disso, alguns testemunhos sugeriam que intervinha na designação de brigadas laborais para vinganças pessoais, embora estas acusações não pudessem ser verificadas com o mesmo rigor documental.
O julgamento culminou em dezembro de 1944, com uma resolução definitiva. Karl Otto Koch foi achado culpado de todas as acusações e sentenciado à morte por fuzilamento. A sentença foi ratificada por Heinrich Himmler, que, apesar de ter protegido outros comandantes em circunstâncias similares, considerou que a conduta de Koch ameaçava a credibilidade das SS. Para Himmler, a traição não consistia em assassinar, mas em roubar ao Estado. O sistema podia tolerar sadismo extremo se estivesse alinhado com a doutrina racial, mas não perdoava enriquecimento pessoal fora do controle institucional. Ilse Koch, em contrapartida, foi absolvida de acusações maiores por falta de evidência conclusiva sob os padrões legais das SS. Não obstante, se lhe proibiu formalmente participar em atividades relacionadas com o sistema de campos e se lhe condenou a 16 meses de prisão preventiva, que já havia cumprido no momento do veredicto. Esta decisão, embora tecnicamente legal, foi criticada internamente por alguns oficiais que consideravam que sua influência em Buchenwald havia sido mais profunda e daninha do que a sentença refletia. O 5 de abril de 1945, Karl Otto Koch foi executado em uma seção apartada do próprio campo de Buchenwald, fuzilado por um pelotão das SS seguindo o protocolo militar. A execução teve lugar apenas dias antes de que as tropas estadunidenses chegassem ao complexo. Seu corpo foi enterrado sem nome nem marca em uma tumba anônima, como sinal de sua expulsão simbólica da honra SS. O caso Koch se converteu em um dos poucos, e mais documentados, exemplos de autopurificação dentro do aparato nazista. No entanto, é crucial entender que esta purificação não respondia a motivos humanitários nem ao reconhecimento de crimes contra a humanidade. O que motivou a queda do comandante não foi a brutalidade do regime que representava, mas sua insubordinação financeira e o uso pessoal do poder que o sistema considerava propriedade exclusiva do Reich. Ilse Koch ficou em liberdade pouco antes do colapso definitivo do Terceiro Reich. Sua história não terminaria aí. Mas, nesse momento, o que parecia uma vitória da justiça interna nazista não era mais que uma mostra de que, inclusive entre verdugos, roubar ao amo era mais grave que matar seus escravos.